O produtor rural tem hoje um adversário que não dá trégua: o clima. Calor recorde, secas prolongadas, enchentes inesperadas. A lavoura sofre e a ciência corre para oferecer novas armas nessa batalha silenciosa. Diante desse desafio, o agricultor ele precisa adaptar um pouco o pensamento dele, a maneira como ele gerencia os insumos que ele compra. O agricultor, de uma maneira geral, ele pensa primeiro nos insumos que ele considera básicos, como inseticidas, fungicidas, herbicidas, que lidam com pragas que ele já está acostumado a lidar no dia a dia. Então ele sabe que ele precisa desses produtos. É como se fosse você ter que abastecer o carro, você precisa da gasolina. Então assim, ele já planeja a compra desses produtos de uma maneira geral, mas ele não está ainda alerta, atento de que houve uma mudança climática, que ele tem que lidar com esse estresse climático todo ano e que ele precisa colocar nessa cesta de produtos que ele compra um produto para lidar com o estresse climático. Se antes a defesa vinha apenas de produtos químicos tradicionais, agora é a vez da biotecnologia assumir o protagonismo. A nova fronteira se chama peptídeos. Peptídeos são proteínas de cadeia curta e que o que eles fazem? Eles funcionam como se fosse uma vacina. Os nossos peptídeos são diferentes por quê? Porque eles são produzidos por bactérias fitopatogênicas, bactérias que atacam plantas. Então as plantas conhecem muito bem essas bactérias e o que elas produzem. E com isso elas reagem fortemente. O que a gente faz? A gente produz uma vacina com essa proteína secretada pelas bactérias. A gente tira a parte patogênica e deixa só a parte de comunicação. E com isso a gente induz a planta a reagir a todos esses ataques que ela tem de doenças, de pragas na agricultura. A PHC é pioneira mundial no uso de peptídeos na agricultura. No Brasil, os produtos já chegaram ao campo, em soluções simples. Podem ser aplicados diretamente nas sementes ou pulverizados junto a outros tratamentos. Você tem uma diluição muito fácil do produto, ele se dilui muito fácil, como se fosse um açúcar, tá? Ele se dilui e você consegue fazer uma aplicação muito simples, porque ele não concorre com outros químicos, não concorre com biológicos, ele é sempre amigo de todas as outras soluções que nós temos hoje no mercado. Todas as nossas recomendações é que você aproveite realmente essas outras aplicações para que você possa levar a nossa solução conjuntamente, evitando até você ficar andando com mais trator e gastando mais diesel, ou seja, tem que combinar soluções para você trazer efetividade e respeitar o meio ambiente. Soja, milho, algodão, café, cana-de-açúcar. Cada cultura responde de uma forma, mas todas colhem o mesmo resultado: mais produtividade com sustentabilidade. Um dos exemplos que a gente tem, e está muito disseminado na área de cana-de-açúcar, é um fertilizante que nós temos que tem a função de bioativador. Ele ativa o sistema imune da planta. A planta ela se prepara desenvolvendo um pouco melhor as raízes, absorvendo mais nutrientes, absorvendo mais água, acelerando o processo de fotossíntese, crescendo e se desenvolvendo mais rápido em situações em que ela se sente um pouco mais vulnerável, exatamente para passar por aquela situação de estresse o mais rápido possível. E com isso ela fica mais preparada para lidar com situações de estresse que ela eventualmente enfrentar durante o ciclo vegetativo, o ciclo de desenvolvimento da cana. Como todo produto nessa área, quanto antes você aplicar, principalmente no estágio vegetativo, é melhor, porque a planta vai passar por esses estresses durante o ciclo mais preparada. Então, assim, são aplicações simples, foliares, em que você tem esse efeito na planta e que ajuda ela a se desenvolver. O resultado prático, no final das contas, é um aumento de produtividade. E aí você pergunta, mas tem outros produtos que também acrescentam aumento de produtividade? Tem, o próprio fertilizante foliar, ele acrescenta produtividade. Mas esse, no caso, faz com que a planta também lide com estresses ambientais e faz com que essa resposta de incremento de produtividade ela seja mais consistente em situações adversas. Então esse é um dos exemplos. Em cana-de-açúcar, a gente tem um incremento médio calculado através de biometrias de 20% de aumento de produtividade. Não é pouca coisa num ambiente tão estressante como esse que a gente está enfrentando hoje em dia. Nosso primeiro produto desenvolvido lá na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em 1992, foi capa da Science.
Proteína Harpin, até hoje no mercado, é o nosso bioativador. Foi assim que nós entramos no mercado brasileiro lá no ano 2015, 16, 17. Então, esse produto, que é a proteína Harpin, que é uma proteína de cadeia longa, diferente dos nossos peptídeos de proteção de cultivos. A proteína Harpin, ela trabalha exatamente fazendo uma elicitação da planta e ele faz com que efetivamente essa planta se defenda de todos os aspectos. Por exemplo, temperatura do dia. Nós vimos hoje, por exemplo, que a temperatura no Japão bateu recorde histórico, 42 graus. Isso acontece no nosso campo também. A partir de uma certa temperatura, a planta para de produzir fotossíntese. Com a proteína Harpin, ela consegue produzir até temperaturas mais elevadas. Então, ela produz mais durante o dia, respira menos à noite. E o balanço é, eu consegui guardar mais em termos de produção. Essas tecnologias foram apresentadas durante o Congresso da Andave em São Paulo, um espaço para mostrar ao mercado o potencial dessa nova geração de biológicos. Estar na Andave para nós é uma alegria, porque nesses 10 anos que a gente esteve no mercado brasileiro, a gente nunca teve condições de estar no Congresso da Andave. Hoje nós estamos, inclusive, com um stand. E para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui e poder receber nossos distribuidores, nossos parceiros, pesquisadores e outros que estão aqui na Andave, poder receber na nossa casa. Ou seja, a gente sempre foi recebido na casa deles. Agora nós somos receptores deles na nossa casa para que a gente possa trocar informações e poder juntos trabalhar em prol do agricultor e da agricultura. Se o presente já é promissor, o futuro aponta para uma revolução. O uso dos peptídeos deve crescer nas próximas safras, ampliando culturas, regiões e resultados. São produtos com modo de ação completamente diferente dos que tem no mercado atualmente e que complementam com certeza o manejo que ele já faz. Então assim, ele não precisa mudar o manejo dele, ele pode aplicar o produto para assegurar a produtividade. Em algumas situações sim, ele pode, por exemplo, substituir um nematicida microbiológico por um teico, que é esse nematicida bioquímico que tem essa consistência de ação, mas que tem um resultado muito consistente diante de estresses climáticos, que às vezes não são muito positivos para ajudar um produto microbiológico a ter uma boa performance no campo. Os produtos microbiológicos, em algumas situações, falta de água, por exemplo, de seca, para ele se desenvolver na raiz, eles patinam um pouco no controle em algumas situações dessas. Esse tipo de produto não, ele ajuda com que, como a planta já está elicitada, ele faz com que ela, mesmo nessas situações de estresse, mantenha o controle dos alvos que ele está precisando controlar. Então, basicamente, essa seria a mensagem. Teste, porque é uma tecnologia de 4ª geração de produtos microbiológicos que não tem mais o micro-organismo junto, só tem o metabólito desse micro-organismo concentrado de uma maneira tal que dá uma consistência de resultados muito maior.